Regional Nordeste, evento realizado e organizado pela Necta, com correalização da B3 e Portugal Ribeiro e Jordão Advogados. Agradecemos o apoio da Prefeitura de Maceió, do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e do BNB, Banco do Nordeste. Onde tem patrocínio do Banco do Nordeste, tem Governo do Brasil. E também dos demais patrocinadores e parceiros que estiveram presentes em todos os momentos da organização deste evento. Convidamos todos para assistir ao vídeo dos nossos patrocinadores. Isso é bom para todo mundo. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Brasil, União e Reconstrução. Não! A gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar. Sim, a gente vai seguir, a gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Se posicionar pela paz quando houver guerras. A gente vai sim. Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não para os privilégios e sim para a justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Sim. Há 73 anos, surgia um banco diferente de todos os outros. Um banco que tinha como missão promover o bem-estar das famílias. Hoje, o BNB é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina e seu apoio impulsiona os mais diversos segmentos. Esse é o Banco do Nordeste e a gente está no rumo certo. Antes de iniciarmos, gostaria de passar alguns avisos. No código QR Code, no verso da credencial, é possível acessar a programação e a página de interação para perguntas neste painel ONESC.
Também convidamos todos para interagirem com os participantes e visitarem os lounges dos patrocinadores. E para as organizações que tiverem interesse em participar dos eventos organizados pela plataforma P3C, acessem o link do QR Code com nossa agenda de eventos. Vamos dar início ao painel PPPs Sociais, Educação e Saúde. E pedimos a todos que, gentilmente, mantenham seus celulares no silencioso. A dinâmica será realizada no formato de mesa redonda. O moderador será responsável por conduzir o debate da mesa. Para iniciar o painel, convido ao palco os palestrantes Gustavo Valente, principal da Vinci Compass. José Aliperti Júnior, CEO e fundador da Astra, Infraestrutura e Concessões Educacionais. Ian Ramalho Guerreiro, superintendente da área de soluções de infraestrutura do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. João Pedro Cortez, sócio da Valia. Tiago Ferreira Gonçalves, coordenador de filial Gigov AJ da Caixa. Lembrando que a interação e envio de perguntas é exclusivamente via Oniesc. Para enviar perguntas e interagir, acesse o QR Code no verso da credencial e selecione o palco atual e o painel PPS Sociais, Educação e Saúde. E para conduzir o debate, convido o senhor Luiz Felipe Graziano, sócio da Giamundo Neto Advogados. Bom dia a todos. A gente, quando analisa o cenário... Alô? Quando a gente analisa o cenário com a administração pública, o cenário de PPPs, a gente já reconhece diversas entregas. A gente tem muita coisa que foi realizada talvez em saúde já tenha alguns bons exemplos, educação a gente está começando, mas a grande questão que fica e que é o objeto da nossa discussão aqui é o potencial que está falhando. Ela já está... Perfeito. A grande questão que fica é como a gente pode expandir, né, quais são os desafios para que a gente possa expandir esse universo de parcerias com a administração pública, de união de esforços entre público e privado para resolver gargalos em setores tão sensíveis como a educação e a saúde. Acho que um aspecto muito relevante para permear a nossa discussão aqui é justamente a interface entre o serviço em si e a infraestrutura necessária. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente discute o cenário de PPPs em saneamento, por exemplo, é muito claro que o parceiro privado ele assume a prestação dos serviços, ainda que em cooperação com o ente público. Agora, me parece que há uma série de peculiaridades em relação à saúde e à educação que não trazem essa realidade, muito pelo contrário, trazem o parceiro como um provedor de soluções de infraestrutura para viabilizar a prestação de serviço que segue sendo feita pelo ente público, né, pela estrutura pública. A gente combinou um modelo de discussão aqui, em que eu vou passar a palavra para cada um de vocês, para que vocês possam, a partir das suas respectivas experiências pessoais e profissionais, relatarem como vocês enxergam essa cooperação nesses serviços tão sensíveis e que existem estruturas, no caso da saúde como o SUS, no caso da educação, toda a estrutura de educação básica, inclusive com divisão de responsabilidades entre município, Estado e União, e como pode ser viabilizada essa cooperação sem ferir algo que é tão caro, principalmente aos servidores
que já são muito especializados e se esforçam para prestar um serviço adequado, mesmo diante dessas diversas dificuldades operacionais que enfrentam. Eu sou o Thiago da Caixa. A gente tem, né, dezenas de exemplos de PPP na área de iluminação pública. A Caixa tem uma carteira, né, de 104 PPPs, são mais de 500 municípios atendidos, né, mais de 33 bilhões de reais em investimentos. E um diferencial da Caixa é essa capilaridade que a gente tem disposta aí no país inteiro, né? São mais de 50 unidades de engenharia para estar próximo dos municípios e a gente conseguir levar esse diálogo, né, de inovação, de sustentabilidade e desenvolvimento regional para próximo dos nossos clientes, né? Então, sobre isso, o que a gente vê, a Caixa iniciou o processo de educação, né? A gente está começando agora também na área da saúde. Educação, a gente assinou 7 contratos, né, de PPP e a gente iniciou algumas estruturações, né? Então, o desafio que a gente tem agora na educação, ele é um pouquinho diferente, né, da área de iluminação pública, que é um setor muito mais consolidado para a gente, né? Então, na educação tem esse diferencial, como você falou, que o serviço ainda continua sendo prestado pelo poder público, né? Então, por exemplo, na PPP de educação, a gente não entra com o pedagógico, né? O pedagógico ainda continua sendo parte do serviço prestado pelo município. E o grande desafio que a gente encontra, na verdade, parte da modelagem, é a engenharia financeira, né, do quanto, porque serviço de educação a gente sabe que não é barato. Então, é esse equilíbrio do que já tem hoje de demanda, né, da educação e conseguir atender o seu déficit na educação infantil, que é a nossa prioridade agora de abordagem, né? Então, se o município ele quer atender sua rede atual, rede existente, a gente tem como otimizar através da PPP, né? Redução de custo, melhorar a qualidade da infraestrutura da educação para melhorar a qualidade da prestação do serviço, melhorar os indicadores para que a prefeitura aumente, né, sua arrecadação também na educação. E quando a gente parte para o atendimento de novas vagas, né, a gente sabe que mesmo cada aluno tendo um incremento lá do Fundeb, do cota salário, ele não é suficiente para arcar com todos os custos necessários da educação. Então esse equilíbrio do que se tem hoje, né, de demanda já atendida, nessa otimização com que vai economizar para conseguir cobrir essa diferença de incremento das novas vagas para atender o déficit da educação infantil do município, né? Então a gente tem atuado, né, junto com as prefeituras que a gente já tem contrato, né, e um consórcio para conseguir equilibrar essa engenharia e também a expectativa do nosso cliente, né, do ente público. Não só atuando como estruturador, mas também como financiador dessas ações. Porque a Caixa, nas PPPs, a gente tem uma modalidade de contratação chamada de remuneração no sucesso, onde a gente banca até 100% do projeto, no caso de iluminação pública, né? Então, a educação, a gente banca uma parte do projeto para o ente público, para no sucesso a gente obter esse recurso profundo e aí financiar novos projetos. Então, esse está sendo o nosso desafio. A gente não colocou nenhum projeto em leilão ainda, né? Então, a gente está iniciando essas conversas junto com nossas consultorias, né, com nossos parceiros, para tentar trazer o melhor benefício para o ente público, né, dentro desse equilíbrio do que ele tem de expectativa. É como se ele tivesse um potinho de recursos, vai às compras, e aí a gente tenta equilibrar o quanto ele pode adquirir, né, e quanto benefício a gente pode trazer na educação. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Acho que falhou. Deixa eu ver. Oi, dá para ouvir? Boa. Eu sou sócio fundador da Valia. A gente não é muito conhecido aqui, então explicar um pouco. Somos assessores financeiros e estruturadores dos projetos para as empresas que olham os projetos pelo ângulo do investidor privado, né? E acho que desse painel para estar aqui, enfim, por um motivo muito óbvio, o setor predileto trata-se de 2 direitos básicos do cidadão, de todo cidadão. É isso que é sensível. E talvez por isso a provocação, né?
quão sensível é e por que esse setor pode ser tão interessante no modelo de PPP e concessões. E é mágico. Um tempo atrás eu provoquei o Zé, ele estava começando a olhar esse setor e a gente tem uma apresentação que a gente tem um vídeo de um secretário de educação de um município do interior de Minas Gerais, não vou falar qual. Quando teve aquela calamidade das chuvas, ele brincou, ele estava no vídeo defendendo a PPP e ele falou assim, eu sou professor também, e choveu, e quebrou 18 telhas da minha sala. Eu fui fazer o orçamento da reforma, demorou uma semana. O orçamento da reforma fugia do teto do meu licitatório. Eu tive que fazer uma licitação, demorou mais 4 semanas. Quando teve a licitação, impugnaram, demorou mais 3 semanas. E a pessoa foi lá e trocou a telha em um dia. Eu fiquei 2 meses cuidando de um trâmite burocrático, de um trâmite que me impediu de dar aula, tomou meu tempo enquanto secretário e professor, e meus alunos não tiveram aula. Então, assim, eu gosto muito de falar, o privado não é melhor que o público, mas talvez os modelos de gestões e as especializações deles geram esse tal de velho for money que a gente diz tanto. Ou seja, tem alguns números que eu vou brincar aqui, se pedirem comprovações, vai ser meio de orelha. Mas quando você passa pelo Tribunal de Contas, os projetos, seja de saúde ou de educação, você tem que provar a vantajosidade dele para o governo. Né? E o que eu ouço, e a gente trabalhou em algum deles, é uma vantajosidade de 20% por aí. Porque os contratos são muito descentralizados, é muito difícil você conseguir fazer a conta exatamente, mas desconsiderando investimento, somente operação, chega a esse valor. E os deságios médios dos leilões, dos 5 leilões que teve já, Estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Nova Lima, está falhando algum aqui, Zé? Município de São Paulo, que teve também, mas foi Caxias do Sul, teve deságio médio de 20%. Foram 18, alguns 21. Então nós estamos falando em executar o mesmo serviço, com mais agilidade, com verificação de indicadores de um verificador independente sobre os indicadores de desempenho, 40% do preço que hoje o ente público faz. Isso é praticamente fazer o dobro com o mesmo recurso. Então é isso, quão atrativo pode ser. Como foi dito aqui, ele entra no que a gente chama de bata cinza, não entra no serviço pedagógico ou hospitalar. O hospitalar tem N exemplos. O Hospital da Mulher aqui em São Paulo, com a farmácia robótica, reduziu o desperdício de medicamento. Acho que foi também, se eu não me engano, se a base era 100, passou para 70. Então, existem exemplos de novo, não é porque é melhor ou menor, é um modelo de contrato onde tem um estímulo de um investimento que gere melhor custos, até para aqueles que fazem mais sentido no momento, né? Onde gera escala, onde gere sinergia entre os outros negócios e ele consiga fazer esses diferenciais. A gente tem uma restrição orçamentária gigante no país. E eu defendo muito que esse é um modelo que pode sim multiplicar a educação, multiplicar o atendimento básico e dar esse direito aos cidadãos. Bom, primeiro bom dia, eu sou Ian Guerreiro do BNDES, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que a oportunidade que a gente tem aqui na mesa de tratar de PPPs, né, de educação, saúde e outras infraestruturas sociais, é uma oportunidade para a gente apresentar não está ouvindo? Apresentar e fazer alguns comentários sobre a importância deste modelo. Como que o banco atua para apoiar esse tipo de modelo? A gente está falando assim, a política pública precisa expandir vagas nas escolas, expandir vagas em grande volume, com a infraestrutura adequada e com uma infraestrutura adequada ao novo modelo da política pública, que é o ensino em tempo integral, que exige algumas estruturas do prédio diferentes. O que o setor público tem que fazer é dar a diretriz da política pública e garantir que esse serviço seja prestado e que esta geração de crianças tenha acesso a esse serviço. A gente tem pressa, a gente não pode ficar esperando muito tempo e novas gerações passarem.
E um dos caminhos que tem sido encontrado para viabilizar investimento rápido, em grande escala, associado a uma manutenção adequada daquele prédio, é o modelo que a gente está desenvolvendo aqui de PPPs. Como a gente mencionou aqui, já tiveram alguns projetos que foram licitados com bastante sucesso, estão sendo implementados. O único modelo que hoje está operacional é de Belo Horizonte e ele é a nossa referência, mas nós tivemos recentemente algumas licitações e daqui a pouco os prédios vão ficar prontos e vão começar a operar. A Caixa e o BNDES estão trabalhando juntos, por liderança do governo federal, para apoiar estados e municípios nesse tipo de projeto, né? A Caixa está com 7 projetos, nós estamos com 5 contratados nesse período já e mais 5 que tinham sido contratados no período anterior. E pretendemos aumentar esse número de projetos. Inclusive aqui em Maceió nós temos um contrato, o projeto já está andando, está sendo desenvolvido, acreditamos que a gente vai fazer a licitação no ano que vem, né, e tenho certeza que vai ser muito bem sucedida. Qual é o modelo? O modelo é o seguinte, tudo que hoje já é terceirizado, a gente coloca num contrato mais robusto, mais complexo, mas que garante o serviço de uma forma mais eficiente. Libera tempo para o diretor da escola se preocupar com o que é mais importante, que é o atendimento aos alunos, que é a parte pedagógica. Então o setor público continua fazendo o que é importante, que é ensinar as crianças, que é formar as crianças, e deixa aquilo que ele já faz de forma terceirizada num contrato que é mais complexo. Isso toma tempo, organizar os contratos toma tempo, dá trabalho. E no setor de educação, o que a gente tem encontrado é o modelo que foi desenvolvido, e a gente demorou bastante tempo para desenvolver o modelo, ele está se mostrando bem sucedido e vai poder ser replicado em nível nacional. E isso que é interessante, porque nós estamos fazendo em vários municípios e o modelo é muito parecido, o contrato é muito parecido. Por quê? Porque a lógica dele é a mesma. Evidentemente vai mudar o número de unidades, cada prefeitura, cada município vai ter uma demanda específica. Às vezes a parte de engenharia muda um pouco dependendo da questão climática, porque algumas escolas precisam estar mais preparadas para frio, para calor, etc., dependendo de onde é o município, mas a lógica do contrato é a mesma. Então isso nos permitirá fazer esse modelo ser replicável no Brasil inteiro. É isso que a gente quer, do ponto de vista do banco. Nosso papel aqui é apoiar os municípios em desenvolver esses projetos. Só mencionei aqui a saúde, porque acho que o nosso tempo é curto, a educação, porque o nosso tempo é curto, mas gostaria também de mostrar depois, se a gente tiver a oportunidade, de falar dos projetos de saúde, que tem uma natureza bastante diferente, porque a lógica da saúde, as unidades elas são muito diferentes, né? Cada hospital tem uma particularidade, uma missão específica, e aí a gente tem uma dificuldade maior em fazer um modelo que seja replicável. O banco também tem apoiado prefeituras, estados e agora o governo federal na construção de 2 hospitais. A gente está montando o hospital do INCA, no Rio de Janeiro, e do GHC em Porto Alegre, que são hospitais enormes, de alta complexidade, específicos, e nesse sentido é mais difícil de padronizar. Mas, insisto, o modelo que está por trás é viabilizar o investimento, viabilizar a manutenção daquela infraestrutura e a operação daquela infraestrutura para que o serviço público possa ser prestado adequadamente. Tá? Então esse é o que a gente tem apoiado o setor público a fazer. Passo aqui para os colegas. Do quanto, porque serviço de educação a gente sabe que não é barato. Então, esse equilíbrio do que já tem hoje de demanda, né, da educação e conseguir atender o seu déficit na educação infantil, que é a nossa prioridade agora de abordagem, né? Então, se o município ele quer atender sua rede atual, rede existente, a gente tem como otimizar através da PPP, né, redução de custo, melhorar a qualidade da infraestrutura da educação para melhorar a qualidade da prestação do serviço, melhorar os indicadores para que a prefeitura aumente, né, sua arrecadação também na educação. E quando a gente parte para o atendimento de novas vagas, né, a gente sabe que mesmo cada aluno tendo um incremento lá do Fundeb, do cota salário, ele não é suficiente para arcar com todos os custos necessários da educação.
Então, esse equilíbrio do que se tem hoje, né, de demanda já atendida, nessa otimização com que vai economizar para conseguir cobrir essa diferença de incremento das novas vagas para atender o déficit da educação infantil do município, né? Então, a gente tem atuado, né, junto com as prefeituras, que a gente já tem contrato, né, e um consórcio, para conseguir equilibrar essa engenharia e também a expectativa do nosso cliente, né, do ente público. Não só atuando como estruturador, mas também como financiador dessas ações. Porque a Caixa, nas PPPs, a gente tem uma modalidade de contratação chamada de remuneração no sucesso, onde a gente banca até 100% do projeto, no caso de iluminação pública, né? Então, a educação, a gente banca uma parte do projeto para o ente público, para no sucesso a gente obter esse recurso profundo e aí financiar novos projetos. Então, esse está sendo o nosso desafio. A gente não colocou nenhum projeto em leilão ainda, né? Então, a gente está iniciando essas conversas junto com nossas consultorias, né, com nossos parceiros, para tentar trazer o melhor benefício para o ente público, né, dentro desse equilíbrio do que ele tem de expectativa. É como se ele tivesse um potinho de recurso, vai às compras, e aí a gente tenta equilibrar o quanto ele pode adquirir, né, e quanto benefício a gente pode trazer aí na educação. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Acho que falhou, né? Deixa eu ver. Oi, dá para ouvir? Boa. Eu sou sócio fundador da Valha. A gente não é muito conhecido aqui, então explicar um pouco. Somos assessores financeiros e estruturadores dos projetos para as empresas que olham os projetos pelo ângulo do investidor privado, né? E acho que desse painel para estar aqui, enfim, por um motivo muito óbvio, é um setor predileto. Trata-se de dois direitos básicos do cidadão, de todo cidadão. É isso que é sensível. E talvez por isso a provocação, né? Quão sensível é e por que esse setor pode ser tão interessante no modelo de PPP e concessões. E é mágico. Um tempo atrás eu provoquei o Zé, ele estava começando a olhar esse setor e a gente tem uma apresentação que a gente tem um vídeo de um secretário de educação de um município do interior de Minas Gerais, não vou falar qual. Quando teve aquela calamidade das chuvas, ele brincou, ele estava no vídeo defendendo a PPP e ele falou assim, eu sou professor também, e choveu, e quebrou 18 telhas da minha sala. Eu fui fazer o orçamento da reforma, demorou uma semana. O orçamento da reforma fugia do teto do meu licitatório. Eu tive que fazer uma licitação, demorou mais 4 semanas. Quando teve a licitação, impugnaram, demorou mais 3 semanas. E a pessoa foi lá e trocou a telha em um dia. Eu fiquei 2 meses cuidando de um trâmite burocrático, de um trâmite que me impediu de dar aula, tomou meu tempo enquanto secretário e professor, e meus alunos não tiveram aula. Então, assim, eu gosto muito de falar, o privado não é melhor que o público, mas talvez os modelos de gestões e as especializações deles geram esse tal de velho formane que a gente diz tanto. Ou seja, tem alguns números que eu vou brincar aqui, se pedirem comprovações, vai ser meio de orelha. Mas quando você passa pelo Tribunal de Contas, os projetos, seja de saúde e educação, você tem que provar a vantajosidade dele para o governo. Né? E o que eu ouço, e a gente trabalhou em algum deles, é uma vantajosidade de 20% por aí. Porque os contratos são muito descentralizados, é muito difícil você conseguir fazer a conta exatamente, mas desconsiderando o investimento, somente a operação, chega a esse valor. E os deságios médios dos leilões, dos 5 leilões que teve já, Estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Nova Lima, está falhando algum aqui, Zé? Município de São Paulo, que teve também, mas foi Caxias do Sul, teve deságio médio de 20%. Foram 18, alguns 21. Então nós estamos falando em executar o mesmo serviço, com mais agilidade, com verificação de indicadores de um verificador independente sobre os indicadores de desempenho, 40% do preço que hoje o ente público faz. Isso é praticamente fazer o dobro com o mesmo recurso. Então é isso, quão atrativo pode ser. Como foi dito aqui, ele entra no que a gente chama de bata cinza,
não entra no serviço pedagógico ou hospitalar. O hospitalar tem N exemplos. O Hospital da Mulher aqui em São Paulo, com a farmácia robótica, reduziu o desperdício de medicamento. Acho que foi também, se eu não me engano, se a base era 100, passou para 70. Então, existem exemplos de novo. Não é porque é melhor ou menor, é um modelo de contrato onde tem um estímulo de um investimento que gere menor custos, até para aqueles que fazem mais sentido no momento, né? Onde gere escala, onde gere sinergia entre os outros negócios e ele consiga fazer esses diferenciais. A gente tem uma restrição orçamentária gigante no país. E eu defendo muito que esse é um modelo que pode sim multiplicar a educação, multiplicar o atendimento básico e dar esse direito aos cidadãos. Bom, primeiro bom dia, eu sou Ian Guerreiro do BNDES, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que a oportunidade que a gente tem aqui na mesa de tratar de PPPs, né, de educação, saúde e outras infraestruturas sociais, é uma oportunidade para a gente apresentar não está ouvindo? Apresentar e fazer alguns comentários sobre a importância deste modelo. Como que o banco atua para apoiar esse tipo de modelo? A gente está falando assim, a política pública precisa expandir vagas nas escolas, expandir vagas em grande volume, com a infraestrutura adequada e com uma infraestrutura adequada ao novo modelo da política pública, que é o ensino em tempo integral, que exige algumas estruturas do prédio diferentes. O que o setor público tem que fazer é dar a diretriz da política pública e garantir que esse serviço seja prestado e que esta geração de crianças tenha acesso a esse serviço. A gente tem pressa, a gente não pode ficar esperando muito tempo e novas gerações passarem. E um dos caminhos que tem sido encontrado para viabilizar investimento rápido, em grande escala, associado a uma manutenção adequada daquele prédio, é o modelo que a gente está desenvolvendo aqui de PPPs. Como a gente mencionou aqui, já tiveram alguns projetos que foram licitados com bastante sucesso, estão sendo implementados. O único modelo que hoje está operacional é de Belo Horizonte e ele é a nossa referência, mas nós tivemos recentemente algumas licitações e daqui a pouco os prédios vão ficar prontos e vão começar a operar. A Caixa e o BNDES estão trabalhando juntos, por liderança do governo federal, para apoiar estados e municípios nesse tipo de projeto, né? A Caixa está com 7 projetos, nós estamos com 5 contratados nesse período já e mais 5 que tinham sido contratados no período anterior. E pretendemos aumentar esse número de projetos. Inclusive aqui em Maceió nós temos um contrato, o projeto já está andando, está sendo desenvolvido, acreditamos que a gente vai fazer a licitação no ano que vem, né, e tenho certeza que vai ser muito bem sucedida. Qual é o modelo? O modelo é o seguinte, tudo que hoje já é terceirizado, a gente coloca num contrato mais robusto, mais complexo, mas que garante o serviço de uma forma mais eficiente. Libera tempo para o diretor da escola se preocupar com o que é mais importante, que é o atendimento aos alunos, que é a parte pedagógica. Então o setor público continua fazendo o que é importante, que é ensinar as crianças, que é formar as crianças e deixa aquilo que ele já faz de forma terceirizada num contrato que é mais complexo. Isso toma tempo, organizar os contratos toma tempo, dá trabalho. E no setor de educação, o que a gente tem encontrado é o modelo que foi desenvolvido, e a gente demorou bastante tempo para desenvolver o modelo, ele está se mostrando bem sucedido e vai poder ser replicado em nível nacional. E isso que é interessante, porque nós estamos fazendo em vários municípios e o modelo é muito parecido, o contrato é muito parecido. Por quê? Porque a lógica dele é a mesma. Evidentemente vai mudar o número de unidades, cada prefeitura, cada município vai ter uma demanda específica. Às vezes a parte de engenharia muda um pouco dependendo da questão climática, porque algumas escolas precisam estar mais preparadas para frio, para calor, etc., dependendo de onde é o município, mas a lógica do contrato é a mesma. Então isso nos permitirá fazer esse modelo ser replicável no Brasil inteiro. É isso que a gente quer do ponto de vista do banco. Nosso papel aqui é apoiar os municípios em desenvolver esses projetos. Só mencionei aqui a saúde, porque acho que o nosso tempo é curto, a educação,
porque o nosso tempo é curto, mas gostaria também de mostrar depois, se a gente tiver a oportunidade, de falar dos projetos de saúde, que tem uma natureza bastante diferente, porque a lógica da saúde, as unidades elas são muito diferentes, né? Cada hospital tem uma particularidade, uma missão específica, e aí a gente tem uma dificuldade maior em fazer um modelo que seja replicável. O banco também tem apoiado prefeituras, estados e agora o governo federal na construção de 2 hospitais. A gente está montando o hospital do INCA, no Rio de Janeiro, e do GHC em Porto Alegre, que são hospitais enormes, de alta complexidade, específicos, e nesse sentido é mais difícil de padronizar. Mas, insisto, o modelo que está por trás é viabilizar o investimento, viabilizar a manutenção daquela infraestrutura e a operação daquela infraestrutura para que o serviço público possa ser prestado adequadamente. Tá? Então esse é o que a gente tem apoiado o setor público a fazer. Passo aqui para os colegas. Bom dia a todos, eu sou José Liperti, é um prazer enorme estar aqui com vocês, então agradeço a P3C pelo convite, aos meus colegas aqui de painel. Eu sou CEO da Astra, que é uma operadora na área de infraestrutura focada exclusivamente em ativos de infraestrutura escolar. E isso tem muito a ver com a história dos sócios da empresa, eu entre eles, que todos somos oriundos da área de educação, então já trabalhamos com operação escolar há muitos anos e estamos enxergando nesse mercado uma oportunidade muito grande. E para pegar o gancho, né, da pergunta do Graziano, os colegas falaram bastante aqui sobre os modelos de projeto que já foram licitados ou que estão em desenvolvimento para a construção de novas escolas. Né? A gente tem ainda um déficit muito grande em oferta de vagas, em especial na educação infantil, que se tornou obrigatória mais recentemente, né? Então ainda faltam vagas para aproximadamente 2.300.000 crianças nos municípios brasileiros. E uma parte importante dessas vagas, naturalmente, que a gente vai tentar suprir através dessa modalidade de contrato. Né? Eu não vou falar, vamos tentar suprir com a ajuda da iniciativa privada, porque a iniciativa privada já vai participar da construção das escolas que vão oferecer essas vagas, seja numa modalidade de contratação de PPP, seja numa modalidade de contratação da 14133, porque a licitação de qualquer maneira vai acontecer, né? Então estou reforçando aqui um ponto que os meus colegas já trouxeram, que é o fato de que esses contratos de PPP de infraestrutura escolar, na verdade, eles não trazem para a iniciativa privada algo que antes estava sendo feito pelo poder público. Eles estão só mudando a maneira do poder público de contratar a iniciativa privada, né? E essa modalidade ela não serve só para a gente fazer construção de novas escolas, como eu estava dizendo, né? Existe um déficit grande de vagas na educação infantil, existe um déficit de infraestrutura quando a gente pensa na necessidade de alguns, principalmente municípios, ainda atingirem a meta do Plano Nacional de Educação, de colocarem 25% das suas matrículas em tempo integral, né? Então, para fazer isso, ou seja, aumentar o tempo de permanência desses estudantes na escola, a gente precisa de mais escola, que a escola pública geralmente trabalha em 3 turnos, né? Então você não consegue aumentar o tempo de permanência dos estudantes se não tiver mais espaço físico. Então existe sim uma pressão na infraestrutura educacional pública por crescimento de espaço, para que a gente possa atender tanto as vagas de educação infantil quanto o aumento de tempo de permanência dos estudantes na escola, mas principalmente existe uma necessidade da gente requalificar a infraestrutura que já existe, né? Vamos lembrar que a educação pública, ou a rede pública brasileira hoje conta com quase 140.000 unidades de ensino, né, em todos os entes da federação, e dessas 140.000 unidades, aproximadamente 3% apenas é que atendem todas as condições mínimas de infraestrutura. Todas as outras, mais de 97% das unidades,
tem algum dos itens de infraestrutura considerados os mínimos necessários para que a escola possa atender adequadamente os seus estudantes, os seus professores, que ainda precisam ser implantados nessas unidades, seja acessibilidade, seja saneamento, seja o AVCB, né, a proteção contra incêndio. Portanto, essa requalificação também pode ser objeto dos contratos de PPP. Então, a gente, de todos os contratos que foram licitados e que foram citados aqui, a maioria, da grandíssima maioria deles, foram contratos para construção de novas escolas, mas a gente tem muitos contratos que ou estão indo para a rua, ou tem um, inclusive, que está com edital aberto, que é o de Porto Alegre, que licita agora no começo do mês que vem, que é um contrato que traz uma quantidade muito maior de unidades educacionais para serem requalificadas, são 97 unidades a serem requalificadas e somente 10 a serem construídas. Por que eu estou falando isso para vocês? Para a gente entender que essa ferramenta da PPP na educação, ela é muito flexível e ela precisa atender, né, como o Ian falou, a necessidade de quem está contratando o desenvolvimento de uma ferramenta como essa, seja no escopo de infraestrutura, né, quer dizer, o que eu quero dizer com isso, seja para construir novas escolas, para requalificar as escolas existentes, seja no escopo da para todo mundo tá falhando, né? Seja no escopo da operação que segue depois que a infraestrutura está implantada ou requalificada e o escopo da operação, ou seja, os serviços que vão fazer parte do contrato, eles precisam ser adequados à necessidade do município, né? Acho que, embora existam várias configurações possíveis diferentes, concordo com o Ian que tem uma padronização, né? Quer dizer, tem vários aspectos dos contratos de PPP educacional que podem e devem ser replicados para que a gente possa escalar isso para todos os outros municípios e estados brasileiros que entenderem que essa é uma ferramenta que faz sentido eles incorporarem como uma ferramenta de gestão dos ativos públicos. Bom, acho que a gente vai ter tempo de depois discutir um pouco mais. Deixa eu passar aqui para o Gustavo também falar um pouquinho sobre esse tema. Obrigado, José. Agradecer a Necta pelo convite, parabenizá-lo por esse evento bem bacana aqui em Maceió. José, Ian, João, Thiago, Felipe, um prazer aqui estar com vocês para falar um pouquinho, né, sobre esse tema tão importante aqui para a 20 Compas, que é o setor de infraestrutura social. Né, só me apresentar rapidamente, né, meu nome é Gustavo Valente, eu trabalho na 20 Compas, antiga 20 Partners. Nós somos gestores de recursos, né, brasileiros, né, hoje a gente tem cerca de 300 bilhões de reais de ativos sob gestão e boa parte desses ativos estão voltados aqui para a infraestrutura. Né. Então a gente começou a nossa história olhando investimentos desde o final da década de 90, né, com as privatizações das distribuidoras de energias, né, que culminou, por exemplo, na criação da companhia que hoje é listada, a Equatorial. Então a gente vem ao longo do tempo, né, evoluindo em termos de infraestrutura. Começamos com energia, portos, recentemente aeroportos, já olhamos muito para o setor de infraestrutura social. E porque naquela época, né, a gente decidiu não seguir com investimento porque não tinha exatamente essa atração, né, que começou com o movimento, né, BNDES e agora a Caixa Econômica com chamamento, né, público que fizeram com a educação infantil, outros atores como o BID e a EFC. Então hoje o investidor privado ele consegue olhar para esse tipo de oportunidade e ver que tem sequência, né, tem volume. Né, então você não vai montar uma estratégia, como foi o nosso caso lá em 2017, onde tinha 1 ou 2 projetos. Né, se você perder os 2 leilões, você acaba, né, tendo que, enfim, matar uma estrutura que foi pensada para esse tipo de negócio. Tá? Hoje, embora a gente ainda não olhe, né, como investidor privado, né, muito próximo do setor, embora a gente acompanhe, tá? Mas eu tenho um papel aqui de ser gestor de um fundo, que é o Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável, que é o FIDIS, que apoia aqui a estruturação de projetos. Né, um fundo que o cotista governo federal, né, formado aí por um conselho interministerial, onde tem atores da Casa Civil, né, representados pelo PPI, MDR, né, o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, Fazenda e Planejamento e Orçamento. Então esse grupo, né, resolveu, enfim, passar aqui para a gestão privada esses recursos, são cerca de 1,2 bilhões, para ajudar na estruturação de projetos, mas também, enfim, fornecer garantias a esses mesmos projetos, né,
aumentando aqui a atratividade desses projetos e, por último, também fazendo investimentos em fundos que investam nesses setores aí de uma infraestrutura mais ampla, mas a gente tem um destaque especial para a infraestrutura social. Então, aqui do lado do fundo, a gente já tem um contrato assinado com o Estado no norte do Brasil, né? Esse fundo tem como priorização fazer investimentos de apoio à estruturação, garantias, enfim, todas as nossas finalidades, olhando o norte, nordeste e o centro-oeste, tá? Comparado com o sul e sudeste. Então, a gente precisa alocar mais capital nessas regiões. Então, a gente tem um contrato, né? José comentou aqui, a gente olha também não somente atacar o déficit, né? Seja da educação ou seja no tema de saúde, mas como também olhar a infraestrutura existente para poder, obviamente, nivelar aqui, né, a prestação de serviço que existe, né, no público como um todo. Né? Esse é um tema que não começou agora, né? Em 2010, né, tivemos os primeiros projetos aí olhando saúde, né? Enfim, ali no estado da Bahia tem alguns bons exemplos, né, de projetos que deram certo, né? Então tem o Hospital do Subúrbio, enfim, e outras atividades que são feitas nesse modelo de PPP, tá? Educação também, né? Começou, enfim, no estado de Minas Gerais tem bons exemplos, né, do lado de educação, e hoje eu, por exemplo, vejo aqui educação um pouco à frente de saúde, tá? Mas saúde também está caminhando aqui no movimento de crescimento. Quando a gente olha não somente o lado da reforma, mas também tem uma preocupação sobre como vai abordar esse tema em relação às funções que estarão dentro da PPP. Tá? Então, dentro de educação, como foi comentado, a gente acaba, né, separando aqui somente o que a gente entende ser infraestrutura, né? Então, serviços pedagógicos permanecem, né, sob o serviço, enfim, do poder concedente, seja o município, o estado. Então, você tem ali um foco principal para que aquele aluno, né, aquele funcionário público, ele vá trabalhar, né, com uma infraestrutura de qualidade, climatização, segurança, tecnologia da informação, enfim, operações e reparos do dia a dia, né, daquela infraestrutura que, infelizmente, né, em grande parte do Brasil, a gente acaba não conseguindo, por exemplo, climatização. Né? Eu sou do Rio de Janeiro, eu fiz faculdade federal lá em 2000 e pouquinho, e não tinha ar-condicionado, né, na sala, enfim, então era um ambiente no verão que não era, enfim, igual aqui no Nordeste, né, muito diferente. E aí, em algum momento, eu comecei a estudar em escola privada e a diferença de infraestrutura ela era gigante. Né? Isso, assim, realmente chama a atenção e hoje, né, o governo federal, enfim, vem trabalhando aqui através dessas iniciativas, seja via Caixa, seja via BNDES ou através do FIDIS, para que a gente consiga reduzir esse gap e a pessoa, independente de estar atuando, né, no ensino público ou no ensino privado, ela vai ter a mesma infraestrutura. Né? Eu acho que esse é o objetivo. Tá? E se, né, a provocação que o Felipe comentou, né, do saneamento, por exemplo, né, todas as provocações e movimentos que existem em relação às parcerias público-privada é porque existe um problema. Né? Então, é um caminho, né, a única solução para você atacar esse problema. Né? E do meu lado aqui, né, obviamente não querendo muito defender aqui o meu chapéu, mas o que realmente eu entendo aqui, é a minha opinião pessoal, você acaba facilitando muito essa gestão. Né? Então, por exemplo, construindo novas escolas, né, diferentemente de uma contratação direta, quem construiu vai ter que operar e manter ao longo do tempo. Então, de fato, né, ele vai olhar muito para a qualidade da construção, para que, obviamente, isso não seja, né, um jogo ao qual você tenha muita despesa lá na frente. Né? Então, a responsabilidade dele é ao longo de todo o contrato, 25 anos. Fora a gestão de diversos contratos, né, que boa parte deles já estão com a iniciativa privada, mas você coloca X contratos num bolo só, num ambiente de contrato de PPP, que é super regulado, com indicadores de desempenho e por aí vai. A gente também, enfim, em educação está avançando com outros municípios, em especial aqui no Nordeste, né, como comentei. Então, é um tema muito, muito importante aqui, né, para a 20 e principalmente para o FIDIS aqui, né, que eu estou representando aqui o nosso cotista, o governo federal. E por último, só para passar a palavra aqui, porque enfim, temos bastante tempo aqui para conversar, do lado de saúde é a mesma coisa. Né? Então, a gente também tem aqui essa vocação aqui do fundo para atender também o setor de saúde. Hoje a gente está com um chamamento público em aberto para o setor de saúde. O Ian tocou num tema super importante, né, que você tem diversas, né, oportunidades aqui de estruturação na atenção primária, atenção especializada. E atenção primária você tem alguns itens, especializada vocês têm, né, outros itens, mas premissa fundamental aqui do chamamento é focar, né, como comentaram aqui, a bata cinza, né, então, ou seja, fazendo analogia com o serviço de educação, né, não incluir os serviços médicos, né, então os médicos permanecem, né, sob a responsabilidade do poder concedente, né, embora tenha OS também, enfim, né, que de uma certa forma também fazem um papel aqui de prestar serviço para o Estado nesse tipo de atuação, mas o nosso foco são os equipamentos, infraestrutura, enfim, exatamente da mesma forma, né, que os professores, né, e isso tem casos comprovados, né, eles realmente sentem a diferença, né, o cara não tem que ficar preocupado
comentou do telhado, enfim, da luz que queimou e demora 10 dias para trocar, enfim, coisas que eventualmente parecem ser banais, mas no final afeta o dia a dia da prestação de serviço do hospital. Igualmente, né, tem a complexidade dos equipamentos, né, de você eventualmente poder perder uma vida por falta de algum equipamento ali que é necessário para a prestação de serviço. Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais de detalhe do chamamento de saúde, mas ele é mais amplo, a gente quer mapear o mercado, né, obviamente atendendo os municípios também, principalmente municípios agora, dado que ano que vem tem eleição estadual, mas tem alguns estados também interessados nesse processo. A gente quer mapear esse mercado, vai ter mais dificuldade no início, porque são diversos temas diferentes, eventualmente, mas, né, com qualidade aqui a gente vai conseguir formar padrões para que, obviamente, tenha esse ganho de escala e consiga multiplicar esse tipo de benefício, né, para a população em escala nacional. Obrigado, Gustavo. Acho que as falas aqui todas elas se complementaram no sentido de deixar muito evidente que a PPP nos dois serviços ela fornece todos os meios necessários para que o Estado continue prestando o serviço, né, para que o ente público preste o serviço, sem ter que se preocupar com as questões acessórias à prestação do serviço, né? Então ele foca exclusivamente na questão pedagógica ou na questão de saúde, conforme tem a tranquilidade que a infraestrutura necessária para isso vai estar lá. Desculpem. Mas a partir dessa perspectiva, até os exemplos trazidos são de Porto Alegre, de São Paulo, de governos estaduais, e acho que a questão que vale a pena a gente entender quais são os limites dessa cooperação e o tamanho do município, pensando aqui mais na nossa pauta, estamos aqui com o apoio da Prefeitura de Maceió. Essa é uma solução viável para municípios, exclusivamente para municípios grandes? Quais são os limites de viabilidade em função da escala para um projeto como esse? E mais do que isso, muitos dos entes públicos estão numa situação muito complicada na perspectiva orçamentária, com as contas ali no limite do equilíbrio e, portanto, se acrescentar uma despesa às despesas já existentes é um grande problema, isso não é possível. Mas me parece que as despesas que são acrescidas, elas na verdade ocorrem num formato de substituição de despesas. Essas provocações, eu acho que cada um aqui na sua perspectiva vai ter muita contribuição. Como é que vocês têm visto as soluções se desenvolverem a partir dessa problemática de tamanho do ente público e de esse aperto no orçamento que existe? Há como melhorar a busca por novos recursos a partir de uma melhoria no serviço? Falando como a Caixa como principal parceiro, né, do governo federal na execução de políticas públicas, né, então a gente já vem aí algumas décadas tentando viabilizar, né, alguns investimentos nos municípios em diversos setores, né. Então a gente, né, mais recentemente, a partir de 2017 e primeiro contrato nosso lá em 2019, né, a gente começou pela escassez de recursos, né, de aplicação direta ou limitações fiscais dos entes, no processo de PPP, né, que é a discussão aqui em pauta. E a gente viu que tinha muito espaço para a otimização da aplicação de recursos públicos dentro da prestação de serviço, em que somente com essa eficiência a gente conseguia saldo suficiente para, né, como foi dito aqui, para dobrar a quantidade, e não só a quantidade, mas como a qualidade da prestação de serviço. Então, assim, nos primeiros projetos que a gente estruturou de iluminação pública, por exemplo, né, foi dito aqui sobre deságio, que é aquele desconto que a iniciativa privada dá no leilão. O nosso projeto teve 58% de desconto na B3, né, de iluminação pública de Aracaju, 54% de Feira de Santana, não lembro muito bem, foi o primeiro lote, né, o Franco da Rocha, qual foi o valor. Mas a gente viu que tinha um campo muito maior para avançar nisso. Então, os primeiros projetos a gente iniciou com municípios de maior porte, com maior quantidade de recursos, com maior quantidade, com maior demanda, né? Então, essa era uma premissa inicial para a gente conseguir viabilizar e montar um modelo e começar a padronizar, né? Então, a padronização é muito importante. Agora, na educação, né, que a gente iniciou o processo,
a gente vê que tem espaço sim para otimizar os recursos, né, da demanda existente, né, do que está sendo atendido já pelo ente público. Então tem espaço para otimizar a aplicação, infraestrutura, melhorar a infraestrutura, reduzir custo com manutenção, com operação, enfim, de todos esses serviços meios, não a atividade fim, que seria o pedagógico, para que com isso a gente consiga ampliar, com a sobra de recursos, ampliar ainda mais, né? Então, num primeiro momento, realmente a gente começa a abordar municípios que têm uma capacidade fiscal e financeira maior, porque, como foi dito, né, a gente só tem operando hoje, né, Belo Horizonte. Então, são projetos que a gente ainda vai colocar no mercado e avaliar o quanto para pequenos municípios a gente consegue avançar, né? Mas, assim, dando um exemplo da iluminação pública que a gente já tem bem consolidado hoje, no começo a gente avaliava municípios com 100 mil habitantes. A gente conseguiu viabilizar, né, uma pré-viabilidade e assinar com um município com 40 mil habitantes. Então, a gente vê um distanciamento muito grande, né? Um município que antes a gente não olhava, a gente passou a olhar porque a gente conhece muito bem os dados e de que forma isso vai se desenrolar. E também, muito importante, a visão da iniciativa privada, né? Então, o quão disposto está, né, o empresário, quem vai operar essa concessão, a pegar uma demanda de menor porte, né, com uma estrutura, um custo fixo que ele tem que manter naquele município, né? Então, na educação a gente está avançando bastante nesses estudos, mas a gente ainda não tem um parâmetro que diga assim, eu consigo fazer com um município de 50 mil habitantes, de 30 ou de 20, né? Mas a gente está bem... a gente está confiante que a gente consiga avançar bastante com os municípios ali um pouco abaixo de 100 mil habitantes, né? Mas em média ali em torno de 100 mil habitantes. BH é um município muito maior que teve um projeto, então a Caixa, né, como tem esse papel mais próximo dos municípios menores, então a gente está estudando, está avaliando nesses nossos 7 contratos o quanto a gente pode avançar ainda com os pequenos municípios. Mas sim, claro, nosso objetivo é realmente levar para os menores, nem que seja de forma consorciada, né? E trazer isso de uma forma que tenha demanda, que seja atrativa para o mercado, mas que também os entes públicos consigam absorver esse investimento, esse acréscimo para atender o déficit educacional, por exemplo, né? Ou simplesmente otimizar o que ele já tem de demanda atendida no município, né? João? Boa, obrigado. Não, 3 pontos aqui, talvez um ângulo complementar. Acho que você usou um termo perfeito, é a substituição, né, de um gasto hoje talvez que possa ser mais barato. Mas também tem um equilíbrio, né? Quantas novas vagas, quantos novos investimentos, quantos novos hospitais, que tipo de atendimento. Então, acho que cabe da responsabilidade do gestor público, com o apoio dos bancos, com o apoio de quem está aqui, de entender qual é o limite da responsabilidade fiscal, né? E isso é uma matemática que não é uma coisa de outro mundo, na verdade tem uma lei super consolidada, mas há esse espaço para essa economia e para essa multiplicidade, às vezes até pensar em um primeiro passo mais simples, um segundo passo mais ousado. Também tem muitos programas federais, programas estaduais sendo pensados em garantias complementares, né, para esses municípios e para outros entes. Que leva a um outro ângulo que eu gostaria de provocar aqui, dar essa segurança a quem está vendo. 20 anos trabalhando no setor de infraestrutura, exceto o setor de energia, que é muito maduro, eu nunca vi, como vi na PPP do governo do estado de São Paulo, 5 fundos concorrendo por um setor que ainda não é maduro e que ainda não tinha uma perspectiva tão clara de um pipeline tão sólido como está vindo. Foram 5 fundos, XP, BTG, Kinea, Prisma e mais um, não me lembro perfeitamente qual. Isso é inédito. Antes a gente implorava para os fundos olharem novos setores de infra, querem correr o risco junto com alguns entes privados. Pós-Lava Jato veio aquele gap de projetos interessados, todo mundo querendo preencher. O que eu quero dizer assim, projetos bem estruturados e com boas garantias, está com muito apetite. E municípios menores, como Nova Lima, é um município talvez de médio porte, podemos classificar aqui numa, talvez ignorância minha, desculpa, mas acho que num padrão brasileiro médio
grande, mas num padrão que nós estejamos discutindo aqui médio, também teve, você lembra? Foram 4 interessados com deságios também super. Não é impeditivo, tá? Acho que essa é a mágica do setor. Tente-se aí, a gente está trabalhamos muito intensamente para gerar mais liquidez ainda nas portarias, né, no decreto que incluiu o rol de setores de debêntures incentivadas, saúde e educação. As debêntures é outro produto que está tendo um apetite tremendo no mercado financeiro. Tivemos aí discussão de spreads negativos, muito recentes, até fazendo juízo do benefício fiscal. E agora saindo essas 2 portarias ministeriais, que quem puder aqui ajudar a fazer pressão e tudo, porque está na iminência de, saúde já está em consulta pública, educação está indo para, só tem de ter mais liquidez e interesse nesse sentido. Então, eu vejo que, partindo desse tripé da responsabilidade do ente público, boas garantias a mercado, a interessado, sempre vai ter, sempre é um termo muito forte, mas trazendo esses bons pilares, é muito provável que haja sucesso e o gestor público consiga atingir aquilo que ele almeja. Ian, por favor. Bom, acho que um complemento aqui ao que os colegas já colocaram, vale mencionar sobre essa questão de escala, que esses contratos não são simples nem de montar, né, tanto que o banco, o BNDES, a Caixa, agora o BNB também vai apoiar a estruturação desses projetos. A gente chama de estruturação porque é um processo longo, né, um processo custoso. Então, por conta disso, normalmente ele faz sentido quando você tem uma determinada escala mínima, né, você tem um problema grande o suficiente que vale a pena usar esse instrumento, que é um instrumento mais sofisticado. Ele demora para ser estruturado. E não só demora para ser estruturado, como também depois é um contrato complexo, que exige que o setor público tenha uma estrutura interna, pelo menos, para fazer a gestão desse contrato. Né? É um contrato de longo prazo, então é um contrato que exige verificação dos indicadores, exige verificação dos índices de desempenho. Por ser um contrato de longo prazo, garantido praticamente que vai haver alterações ao longo do tempo, né? Então a prefeitura o ente público, ele precisa ter uma estrutura administrativa que consegue lidar com esse tipo de contrato, que é diferente dos contratos que normalmente lida. Então a gente tem uma questão de escala mínima por conta para justificar o esforço administrativo. Nós temos uma questão de escala mínima para justificar o interesse dos investidores, porque nem sempre os investidores eles conseguem mobilizar a sua própria equipe, a sua própria, enfim, às vezes o conselho das empresas, etc., para participar de projetos que são de uma escala pequena, um ticket pequeno de investimento. Né? Então, existe sim um ponto ali de uma escala mínima para justificar esse tipo de projeto. Eu vejo com muito bons olhos, especialmente no setor educação, que a gente está conseguindo padronizar, e como foi no setor de iluminação pública, que a gente também conseguiu padronizar, é um caminho de que, à medida que esses instrumentos estão ficando cada vez mais padronizados, a gente consegue atender projetos com tickets menores. Então a gente vai conseguir sim caminhar para municípios menores, para investimentos menores, nesse sentido. Por quê? Porque o custo de estruturação e o custo de gestão do contrato vai ficar cada vez menor, porque fica fácil olhar o que as outras prefeituras estão fazendo, olhar o que está sendo feito, e esse conhecimento, né, ajuda na gestão. Então acho que nas escolas e creches a gente vai conseguir caminhar para isso sim. No caso de saúde, repito, a gente está falando de projetos que são muito particulares. Então a questão da escala mínima não acredito que vai ser superada. Cada projeto vai ser um projeto, então só faz sentido para projetos realmente de maior escala. Então acho que essa questão merece ser sempre pontuada. Bom, eu vou trazer um contraponto aqui, né? Só para ilustrar um pouco, e depois eu acho que discorro em cima
do exemplo para fazer o ponto que eu quero fazer. A gente tem hoje um edital que está inclusive aberto, deve licitar acho que esse mês ainda, de um município aqui no estado de Alagoas, que é o município de Pão de Açúcar, município que tem acho que um pouco menos do que 25 mil habitantes, que desenvolveu uma PPP para a construção de uma unidade escolar e depois a gestão dessa unidade, eu não me lembro se por 20 ou 25 anos. Então, embora esse instrumento, como o Ian muito bem colocou, seja um instrumento que parece muito robusto para você resolver um desafio de construção e gestão de uma escola, eu quis trazer o ponto para ilustrar que é possível. Quer dizer, não é um instrumento que só serve para municípios grandes, de grande porte, ou para estados. É um instrumento que, se o município estiver entendendo o desafio que ele vai ter para depois fazer a gestão desse contrato, o desafio que ele vai ter para desenvolver e estruturar esse projeto, é um instrumento que pode servir para municípios menores também. É claro que tem um outro lado, né? Quer dizer, tem o lado de quem está desenvolvendo e depois vai ter que gerir um contrato de PPP, também tem o lado de mercado, né? Como é que é o interesse do mercado por um projeto de uma única escola, de ticket pequeno, né? Como a gente estava falando aqui. E aí eu queria pegar o ponto do Gustavo. Se a gente estivesse falando de um mercado com a perspectiva de ter um ou dois projetos, nós não vamos olhar para nenhum projeto de uma escola ou de duas escolas. Mas nós estamos falando de um mercado com uma perspectiva de uma quantidade muito grande de projetos. E aí quando você olha para um mercado que tem muito projeto, é mais fácil você entender o financiamento de um projeto dentro de um pacote, vamos dizer assim, né? Então, se há algum tipo de escala que você consegue dar para o mercado, né, mesmo que em contratos menores, você consegue viabilizar um processo competitivo no fundo, né? E acho que essa escala ela é importante não só temporalmente, como também regionalmente, né? E aí eu pego, acho que o Thiago que falou um pouco sobre eventualmente o desenvolvimento desse tipo de projeto em consórcio, que também é uma solução que alguns municípios estão adotando. Se consorcia, claro que é muito mais complexo, porque você tem um alinhamento político e técnico de trabalho ali para encontrar uma solução que atenda, mesmo que de maneira customizada, um ou outro município que faça parte do consórcio. Ainda assim é mais difícil de você costurar, mas também bastante possível de se desenvolver esse tipo de projeto num formato de consórcio, né? Então, acho que tem de novo, quis trazer o contraponto, acho que esse não é o projeto, o desenho ideal de projeto para nenhum dos dois lados, mas eu acho que também funciona e também pode funcionar para municípios menores. E depois, queria pegar gancho de um outro tema que a gente falou um pouco aqui, que é a questão do custo, né? Isso é mais caro, é mais barato. E eu diria para vocês assim, sem absolutamente nenhum medo de errar, é mais barato se a gente estiver comparando abacaxi com abacaxi. E eu acho que é exatamente aí que muitas vezes a gente, quando conversa com alguém que está do outro lado da mesa, né, um gestor público, a gente ouve, mas a PPP é cara. Não, na verdade não é que a PPP é cara, é que a PPP vai obrigar o município, ou vai tirar a discricionalidade do gestor público de escolher se ele quer ou não quer investir em manutenção da infraestrutura escolar dele, né? Porque se você for comparar o custo de fazer a manutenção de maneira recorrente na infraestrutura escolar, através dos contratos, da maneira como a gente tem hoje, né, todos pulverizados, com fazer exatamente a mesma coisa dentro de um contrato de PPP, vai ser mais barato fazendo a PPP, não há dúvida. A diferença é que se você fizer uma PPP no seu município, você vai ser obrigado a contratar essa manutenção ao longo de todo o período do contrato. Você não vai poder escolher, esse ano eu não quero fazer manutenção, eu quero usar esse dinheiro com outra coisa, né? Então, essa discricionalidade sai da mão do gestor público, mas, de novo, quando você compara abacaxi com abacaxi, não há a menor dúvida de que é um modelo mais eficiente de contratação da iniciativa privada, né? Quer dizer, do público contratar o privado para executar um serviço.
Bem, eu sempre fico numa situação apertada aqui, né? Depois de todo mundo trazer vários pontos, tem que usar, enfim, um pouquinho. E o modo que eu vou tentar acrescentar aqui, depois de, enfim, muitas contribuições muito boas aqui do pessoal, é falar um pouquinho sobre como a gente agiu sobre esse tema, né, de municípios pequenos em relação ao chamamento de saúde, né, que a gente está fazendo e está aberto até o final do mês. Primeiro, né, o Ian comentou, enfim, a gente teve uma conversa com privados, né, para entender um pouco o tamanho que eles imaginam que seria de interesse deles em termos de investimento, tá? E nessas conversas, enfim, tive aqui um número, né, na ordem de 100 milhões de reais, tá? Isso, de cara, obviamente, já diminui, né, a possibilidade nesse momento, né, eu concordo com o José e trago exemplos do mundo de saneamento, né, enfim, tem grandes projetos bilionários, mas se você colocar uma concessão de saneamento no município de 10 mil pessoas, vai ter lá pessoal habitando, talvez cinco participantes. É um perfil diferente de investidor, né, enfim, um investidor com um perfil diferente, mas você tem sim essa possibilidade, embora players como a Egea já participaram de leilões de cidade de 30 mil habitantes, então, que é a maior operadora, né, para quem não conhece, é a maior operadora do Brasil no setor de saneamento. Então teve essa conversa com o privado, chegou no número de 100 milhões, já vai diminuir bastante, né, a possibilidade de projetos de municípios de menor porte. Tá? Tem a questão da complexidade, também concordo, que são contratos mais sofisticados e novos, né? Então acho que faz sentido nesse momento para a saúde você de fato ter um pouco dessa precaução. Né? E do lado do público, né, a gente falou com o PPI, né, que faz parte do nosso conselho, a gente falou com o Ministério da Saúde, né, que deu o aval deles aqui para, né, o desenvolvimento desse projeto que a gente está tocando, mas fatalmente a gente teve que dar esse corte aqui, e isso gera mais ou menos, então se a gente pegar em exemplo de unidade básica de saúde, né, a gente está falando de 20 unidades, mais ou menos aqui, para bater esses 100 milhões, tá? Incluindo, a gente tem um mix aqui, né, são 20% pelo menos de novas, né, unidades e 80% de reforma, para a gente também trazer, escutando um pouco do privado, um pouco de balanço aqui, né, de risco de reforma, né, e de risco de nova escola, uma vez que reforma você já tem uma infraestrutura existente, né, e por aí vai. Trabalhamos muito intensamente para gerar mais liquidez ainda nas portarias, né, no decreto que incluiu o rol de setores de debêntures incentivadas, saúde e educação. É outro produto que está tendo um apetite tremendo no mercado financeiro. Tivemos aí discussão de spreads negativos, muito recentes, até fazendo juízo do benefício fiscal. E agora saindo essas duas portarias ministeriais, que quem puder aqui ajudar a fazer pressão e tudo, porque está na iminência de, saúde já está em consulta pública, educação está indo para, só tem de ter mais liquidez e interesse nesse sentido. Então, eu vejo que, partindo desse tripé da responsabilidade do ente público, boas garantias a mercado, a interessado, sempre vai ter, sempre é um termo muito forte, mas trazendo esses bons pilares, é muito provável que haja sucesso e o gestor público consiga atingir aquilo que ele almeja. Ian, por favor. Bom, acho que um complemento aqui ao que os colegas já colocaram, vale mencionar sobre essa questão de escala, que esses contratos não são simples nem de montar, né, tanto que o banco, o BNDES, a Caixa, agora o BNB também vai apoiar a estruturação desses projetos. A gente chama de estruturação porque é um processo longo, né, um processo custoso. Então, por conta disso, normalmente ele faz sentido quando você tem uma determinada escala mínima. Né? Você tem um problema grande o suficiente que vale a pena usar esse instrumento, que é um instrumento mais sofisticado. Ele demora para ser estruturado. E não só demora para ser estruturado, como também depois é um contrato complexo, que exige que o setor público tenha uma estrutura interna, pelo menos, para fazer a gestão desse contrato. É um contrato de longo prazo, então é um contrato que exige verificação dos indicadores, exige verificação dos índices de desempenho. Por ser um contrato de longo prazo, garantido praticamente que vai haver alterações ao longo do tempo, né? Então a prefeitura o ente público, ele precisa ter uma estrutura administrativa que consegue lidar com esse tipo de contrato, que é diferente dos contratos que normalmente lida. Então a gente tem uma questão de escala mínima por conta para justificar o esforço administrativo,
nós temos uma questão de escala mínima para justificar o interesse dos investidores, porque nem sempre os investidores eles conseguem mobilizar a sua própria equipe, a sua própria, enfim, às vezes o conselho das empresas, etc., para participar de projetos que são de uma escala pequena, um ticket pequeno de investimento, né? Então, existe sim um ponto ali de uma escala mínima para justificar esse tipo de projeto. Eu vejo com muito bons olhos, especialmente no setor educação, que a gente está conseguindo padronizar, e como foi no setor de iluminação pública, que a gente também conseguiu padronizar, é um caminho de que, à medida que esses instrumentos estão ficando cada vez mais padronizados, a gente consegue atender projetos com tickets menores. Então a gente vai conseguir sim caminhar para municípios menores, para investimentos menores, nesse sentido. Por quê? Porque o custo de estruturação e o custo de gestão do contrato vai ficar cada vez menor, porque fica fácil olhar o que as outras prefeituras estão fazendo, olhar o que está sendo feito, e esse conhecimento, né, ajuda na gestão. Então acho que nas escolas e creches a gente vai conseguir caminhar para isso sim. No caso de saúde, repito, a gente está falando de projetos que são muito particulares. Então a questão da escala mínima não acredito que vai ser superada. Cada projeto vai ser um projeto, então só faz sentido para projetos realmente de maior escala. Então acho que essa questão merece ser sempre pontuada. Bom, eu vou trazer um contraponto aqui, né? Só para ilustrar um pouco, e depois eu acho que discorro em cima do exemplo para fazer o ponto que eu quero fazer. A gente tem hoje um edital que está inclusive aberto, deve licitar acho que esse mês ainda, de um município aqui no estado de Alagoas, que é o município de Pão de Açúcar, município que tem acho que um pouco menos do que 25 mil habitantes, que desenvolveu uma PPP para a construção de uma unidade escolar e depois a gestão dessa unidade, eu não me lembro se por 20 ou 25 anos. Então, embora esse instrumento, como o Ian muito bem colocou, seja um instrumento que parece muito robusto para você resolver um desafio de construção e gestão de uma escola, eu quis trazer o ponto para ilustrar que é possível. Quer dizer, não é um instrumento que só serve para municípios grandes, de grande porte, ou para estados. É um instrumento que, se o município estiver entendendo o desafio que ele vai ter para depois fazer a gestão desse contrato, o desafio que ele vai ter para desenvolver e estruturar esse projeto, é um instrumento que pode servir para municípios menores também. É claro que tem um outro lado, né? Quer dizer, tem o lado de quem está desenvolvendo e depois vai ter que gerir um contrato de PPP, também tem o lado de mercado, né? Como é que é o interesse do mercado por um projeto de uma única escola, de ticket pequeno, né, como a gente estava falando aqui. E aí eu queria pegar o ponto do Gustavo. Se a gente estivesse falando de um mercado com a perspectiva de ter um ou dois projetos, nós não vamos olhar para nenhum projeto de uma escola ou de duas escolas. Mas nós estamos falando de um mercado com uma perspectiva de uma quantidade muito grande de projetos. E aí quando você olha para um mercado que tem muito projeto, é mais fácil você entender o financiamento de um projeto dentro de um pacote, vamos dizer assim, né? Então, se há algum tipo de escala que você consegue dar para o mercado, né, mesmo que em contratos menores, você consegue viabilizar um processo competitivo, no fundo, né? E acho que essa escala ela é importante não só temporalmente, como também regionalmente, né? E aí eu pego, acho que o Thiago que falou um pouco sobre eventualmente o desenvolvimento desse tipo de projeto em consórcio, que também é uma solução que alguns municípios estão adotando. Se consorcia, claro que é muito mais complexo, porque você tem um alinhamento político e técnico de trabalho ali para encontrar uma solução que atenda, mesmo que de maneira customizada, um ou outro município que faça parte do consórcio. Ainda assim é mais difícil de você costurar, mas também bastante possível de se desenvolver esse tipo de projeto num formato de
de consórcio, né? Então, acho que tem de novo, quis trazer o contraponto, acho que esse não é o projeto, o desenho ideal de projeto para nenhum dos dois lados, mas eu acho que também funciona e também pode funcionar para municípios menores. E depois queria pegar gancho de um outro tema que a gente falou um pouco aqui, que é a questão do custo, né? Isso é mais caro, é mais barato. E eu diria para vocês assim, sem absolutamente nenhum medo de errar, é mais barato se a gente estiver comparando abacaxi com abacaxi. E eu acho que é exatamente aí que muitas vezes a gente, quando conversa com alguém que está do outro lado da mesa, né, um gestor público, a gente ouve, mas a PPP é cara. Não, na verdade não é que a PPP é cara, é que a PPP vai obrigar o município ou vai tirar a discricionalidade do gestor público de escolher se ele quer ou não quer investir em manutenção da infraestrutura escolar dele, né? Porque se você for comparar o custo de fazer a manutenção de maneira recorrente na infraestrutura escolar, através dos contratos, da maneira como a gente tem hoje, né, todos pulverizados, com fazer exatamente a mesma coisa dentro de um contrato de PPP, vai ser mais barato fazendo a PPP, não há dúvida. A diferença é que se você fizer uma PPP no seu município, você vai ser obrigado a contratar essa manutenção ao longo de todo o período do contrato. Você não vai poder escolher, esse ano eu não quero fazer manutenção, eu quero usar esse dinheiro com outra coisa, né? Então, essa discricionalidade sai da mão do gestor público, mas, de novo, quando você compara abacaxi com abacaxi, não há a menor dúvida de que é um modelo mais eficiente de contratação da iniciativa privada, né? Quer dizer, do público contratar o privado para executar um serviço. Bem, eu sempre fico numa situação apertada aqui, né? Depois de todo mundo trazer vários pontos, tem que usar, enfim, um pouquinho. E o modo que eu vou tentar acrescentar aqui, depois de, enfim, muitas contribuições muito boas aqui do pessoal, é falar um pouquinho sobre como a gente agiu sobre esse tema, né, de municípios pequenos em relação ao chamamento de saúde, né, que a gente está fazendo e está aberto até o final do mês. Primeiro, né, o Ian comentou, enfim, a gente teve uma conversa com privados, né, para entender um pouco o tamanho que eles imaginam que seria de interesse deles em termos de investimento, tá? E nessas conversas, enfim, tive aqui um número, né, na ordem de 100 milhões de reais, tá? Isso, de cara, obviamente, já diminui, né, a possibilidade nesse momento, né, eu concordo com o José e trago exemplos do mundo de saneamento, né, enfim, tem grandes projetos bilionários, mas se você colocar uma concessão de saneamento no município de 10 mil pessoas, vai ter lá pessoal habitando, talvez cinco participantes. É um perfil diferente de investidor, né, enfim, um investidor com um perfil diferente, mas você tem sim essa possibilidade, embora players como a Egea já participaram de leilões de cidade de 30 mil habitantes. Então, que é a maior operadora, né, para quem não conhece, é a maior operadora do Brasil no setor de saneamento. Então, teve essa conversa com o privado, chegou no número de 100 milhões, já vai diminuir bastante, né, a possibilidade de projetos de municípios de menor porte. Tá? Tem a questão da complexidade, também concordo, são contratos mais sofisticados e novos, né? Então, acho que faz sentido nesse momento, para a saúde, você de fato ter um pouco dessa precaução. Né? E do lado do público, né, a gente falou com o PPI, né, que faz parte do nosso conselho, a gente falou com o Ministério da Saúde, né, que deu o aval deles aqui para, né, o desenvolvimento desse projeto que a gente está tocando, mas fatalmente a gente teve que dar esse corte aqui, e isso gera mais ou menos, então se a gente pegar em exemplo de unidade básica de saúde, né, a gente está falando de 20 unidades, mais ou menos aqui, para bater esses 100 milhões, tá? Incluindo, a gente tem um mix aqui, né, são 20% pelo menos de novas, né, unidades e 80% de reforma, para a gente também trazer, escutando um pouco do privado, um pouco de balanço aqui, né, de risco de reforma, né, e de risco de nova escola, uma vez que reforma você já tem uma infraestrutura existente, né, e por aí vai. Também, né, como a Caixa já utiliza muito, né, o artifício dos consórcios, né, e talvez aqui, vamos ver como é que vai ser o resultado desse chamamento, né? Saúde já tem um conceito de consórcio bem sólido, né, para outros temas, né? E talvez possa ser um caminho aqui, né, para você viabilizar municípios de menor porte, tá? Então esse é um pouquinho do tema que a gente observa aqui em relação a esse município de menor porte, tá? Custo do projeto também pode ser um desafio, né? Não são projetos que são baratos, né? Você precisa contratar consultorias, né? E a gente, né, enfim, já está nesse processo de estruturação, e também do lado do investimento não adianta, né? Obviamente que a gente tenta sempre equilibrar o tamanho do negócio com o tamanho de gasto de consultoria, você deve fazer isso, né? Senão você acaba comendo todo o valor
do negócio com gasto de consultoria, mas não tem, né, não dá para você falar, putz, uma escola vai custar uma consultoria de 600 mil. Não vai ser 10 reais, R$ 1.000, enfim, né, como o pessoal às vezes imagina que tem uma conta de unitário aqui. Né, você tem contratos que são os mesmos, enfim, tem alguns temas que são não relacionados com o volume e demanda de unidade que você vier a construir. E por último, né, um tema que a gente tem se esbarrado, e isso acaba pegando nos municípios de médio e menor porte, que é a restrição da PPP para os 5%, né, de uso na receita corrente líquida. Né? Então isso fatalmente, né, tem muitos municípios que tem uma demanda muito grande, né, para você conseguir atender a demanda, diria, reprimida, né, de reforma principalmente, tem pesado muito aqui nas nossas discussões, né, e um pouquinho com as novas construções. Então, nesse caso, o que a gente acaba discutindo? Né? O uso desses 5%, ele se reflete especificamente em relação à contraprestação mensal, né? Quanto você vai pagar aqui ao longo do tempo naquelas prestações mensais que o município tem que pagar, enfim, né? O ente tem que pagar ao privado. Um instrumento para você reduzir um pouco dessa contraprestação e, eventualmente, né, caber ali dentro dos 5%, é você fazer algum aporte na cabeça, tá, ali junto com o investimento, tá, e com isso você, obviamente, você coloca um dinheiro no início, né, isso diminui a necessidade de pagamentos ao longo do tempo, e tem, por exemplo, instrumentos de financiamento, se eu não me engano, o próprio BNDES está liderando aqui, né, um processo através do FIS, né, de financiamentos para esse propósito, né, de infraestrutura social, de educação, por exemplo, aonde esse financiamento pode ser utilizado como aporte, né, dentro do projeto de PPP, e com isso você diminui essa restrição da receita corrente líquida. Óbvio, né, tem que observar a capacidade de pagamento do município em relação a esse financiamento, mas é um instrumento que está aqui na praça. Acho que infelizmente o prazo é hoje, não sei se vai postergar, mas, por exemplo, tem clientes nossos aqui que a gente já estava, né, introduzindo esse tema, e aí seja através do EFIS ou outros instrumentos que porventura eles tiverem acesso aqui para conseguir, né, aumentar o volume de oportunidades. Tá? Mas é isso que eu tinha para contribuir sobre esse tema. Perfeito. Acho que o que você traz, Gustavo, nos coloca também uma outra perspectiva, que é compreender que os contratos de PPP, né, não é meramente uma substituição do serviço acessório que era prestado. Existe também um financiamento embutido do parceiro privado para o parceiro público, por meio do qual os investimentos são realizados às expensas do parceiro privado de uma vez, ou pelo menos em fases já pré-determinadas, com a recuperação e a amortização desses investimentos ao longo do tempo. Então, com o mesmo dinheiro que se gastava, a expectativa é que se tenha, desde, né, respeitada a premissa que o Alipete colocou, né, comparar abacaxi com abacaxi. Se você incrementar a salada de frutas ali, claro que o resultado vai ser diferente. Mas, comparando as mesmas coisas, você tende a ter a melhoria da infraestrutura financiada ao longo do tempo, né, com a mesma despesa. E isso traz uma problemática, uma problemática para o parceiro privado, que é ter a certeza de que ele terá esse investimento recebido ao longo do tempo com bastante segurança. Portanto, vamos ver se funciona melhor aqui. E, portanto, que ele tenha garantias eficazes, garantias adequadas, para que, no caso de algum problema relacionado à inadimplência, ele possa ter o seu pagamento satisfeito e, portanto, também possa cumprir as obrigações que assuma. Nessa perspectiva, e eu coloco também uma pergunta adicional para vocês abordarem, então, primeiro, em relação às garantias possíveis e às peculiaridades e desafios em relação a essa estruturação, o que é que vocês têm visto? E aí é interessante também a diferença de perspectiva, né? Você vê que, por exemplo, para Caixa e BNDES, existe uma estratégia de atacar primeiro projetos maiores, que vão ter com o mesmo esforço ali, com a mesma dedicação, você consegue atingir um número maior de afetados, de beneficiados pelas ações. Talvez a iniciativa privada e os estruturadores particulares, as empresas de assessoria, tenham um apetite diferente, que possam olhar oportunidades em nichos que talvez esses grandes estruturadores não olhem neste primeiro momento. E aí vai a segunda parte da pergunta. Como é que o gestor público faz para dar o primeiro passo? Né? Que alternativas de modelagem ele teria à disposição? E aí eu estou, claro, segregando a pergunta para que cada um responda a partir da sua respectiva experiência e estrutura, mas que alternativas e qual é o primeiro passo que o gestor público precisa dar
para avaliar a viabilidade de estruturar um projeto dessa natureza, seja em saúde, seja em educação. Por favor, Tiago. É uma pergunta bem complexa, né? Mas vamos lá. Quando a gente começou realmente, né, óbvio, a gente parte para os grandes municípios, né? Só que a Caixa, na verdade, a gente já está no estágio de abordar os médios e pequenos. E a gente começou isso, né, há poucos anos, mas a Caixa está bem madura nesse processo de né, levar esse tipo de solução para os pequenos municípios. Né? Por quê? Porque assim, a partir do momento que a gente consegue definir um padrão de projeto, né, por que a gente está falando dessa palavra padrão, padronização, né, como foi dito, né, quando a gente consegue padronizar, né, e ter um escopo em um serviço, em um setor que a gente consegue replicar, né, tem uma replicabilidade bem grande, a gente reduz bastante os custos de estruturação, a gente entende como é que o mercado absorve esse tipo de projeto, de investimento ao longo do tempo, a gente consegue avaliar quais são os impactos financeiros que isso vai ter tanto para o ente público como da forma de captação pelo próprio privado no mercado dos seus, né, de se capitalizar, porque ele não vai bancar tudo com recursos próprios, né, isso faz parte dos estudos. Então a gente começa a avaliar o quanto a gente pode ir apoiando os nossos municípios menores. Né? Então hoje a Caixa está num patamar de municípios em média aí de 80 mil habitantes. A gente já teve, né, com milhões, né, 2 milhões de habitantes. Aí depois a gente partiu para municípios com 600, 500, 400 mil habitantes. Né? Então, assim, hoje a gente já está bem maduro nos municípios menores. E é algo que está bem tangível, é bem próximo mesmo. A Caixa está trabalhando ali com um ticket médio menor de projeto de PPP e também de financiamento ao setor público para tentar viabilizar esses investimentos. Né? Do ponto de vista de estruturação de garantias, né, o que a gente viu, né, na nossa experiência é que a iluminação pública foi bem fácil. A gente tinha a CIP, COCIP, né, alguns chamam de outra forma. Uma receita a gente vinculava, ela mesmo se pagava com da forma como falou, né, comparando abacaxi com abacaxi. Mesmo a gente fazendo um pouco mais, né, trazendo um escopo maior para o projeto, a gente conseguia, com o ganho de eficiência, né, da operação pelo privado, reduzir esse custo e bancar esse serviço a mais. Né? Na educação, o que a gente está vendo de estruturação de garantias, né, da parte de recursos disponíveis, digamos, a gente avalia um primeiro ponto, né, uma avaliação fiscal, que aí foi dito, né, tem os 5% da RCE, que agora acredito que vai aumentar para 10%, mas hoje é 5% do município. Só que esse é um pontapé inicial, né, você tem 5%. Um município que tem 500 milhões de RCL, né, vai ter aí aproximadamente, né, 25 milhões para disponibilizar para pagamento de contraprestações anuais. Então a gente já uma quantidade razoável de municípios. A prefeitura, quando a gente avalia as contas públicas, né, a gente vê que alguns entes, né, para atender o seu déficit, qual é a conta que a gente faz de abordagem inicial? Educação infantil. 2.000 vagas, no mínimo de 10 unidades, né, o município como premissa disponibilizando terrenos para construção de unidades, a gente consegue ali ter um mínimo de, digamos assim, de investimento suficiente para ser atrativo para o privado participar desse projeto. Né? Então, os nossos primeiros contratos, apesar de serem municípios, né, de médio porte, com 100 mil habitantes, eles têm que ter no mínimo atender esses critérios para a gente conseguir avançar na modelagem. Só que em alguns casos, né, que a gente já avançou da fase de diagnóstico, enfim, e a gente está avançando com os estudos, o município ele tem a disponibilidade da RCL, né, para PPP, só que o recurso do Fundeb, que é o maior recurso da educação, ele está 100% comprometido já com o pedagógico, com os seus professores. Então,
a gente, para ampliar a prestação do serviço, para a gente conseguir colocar novas unidades para atender o déficit da educação infantil, a gente precisa que ele invista, nesse primeiro momento. Então, esse um pouco mais de investimento, e o gestor público ele precisa estar ciente de como é que a gente vai fazer essa engenharia e como é que ele, quanto ele está disposto a pagar para atender e para ampliar a prestação de serviço dentro do município. A gente avança com os prefeitos, por exemplo, ele fala, eu só quero usar o recurso do Fundeb. Eu só quero usar o recurso do Fundeb. Se precisar do meu FP, então tem negócio. Eu não avanço com a PPP. Então, esse diálogo com o gestor público, né, essa parte que ela foge um pouco da análise técnica, né, essa discussão ela tem que ser levada, inclusive, para esse início de projeto, né, para que a gente não comece uma modelagem, os estudos, né, como já foi dito, são estudos caros, a gente contrata consultorias, e para que o ente público ele não desista ali no meio do caminho, porque ele vai ter que colocar um pouquinho a mais de recurso do seu FPM, por exemplo, fazer uma vinculação dessa receita para trazer atratividade para o mercado, saber que tem recurso suficiente para ele receber a contraprestação dele, né? Então, eu vejo como um desafio agora, nesse primeiro momento que a gente ainda está no processo de padronização dos projetos de educação, olhar para a sua disponibilidade financeira. Falou-se de capacidade de pagamento, né? Mas quanto do meu recurso da educação eu consigo disponibilizar para essa PPP? A parte da bata, quanto está comprometendo de minha receita e se isso é suficiente para bancar esse projeto, né? Então, assim, a gente consegue fazer uma avaliação preliminar do quanto poderia avançar e comprometer o ponto de vista orçamentário e financeiro, né? Então, essa discussão é o que a gente leva para os municípios num primeiro momento, né, para o início de estruturação. Eu acho que eu não consigo responder todas as perguntas com essa, mas do ponto de vista do estruturador e do financiador, né, a gente também disponibiliza recursos para os investimentos iniciais para tentar diminuir esse impacto financeiro, que aí ele vai ter um impacto de um outro lado, né. Essa é a nossa visão inicial do processo, né, de estruturação aí na educação. A gente espera também no que vem já estar com uma estruturação pronta para colocar no mercado, e a gente observa também o mercado, o que o BNDES está colocando, para ver o que é que tem de padronização dos outros estruturadores, o que é que está sendo executado e operado, né? A gente olha muito para essa PPP de BH, para colher informações, subsídios, para tentar otimizar o máximo possível as nossas estruturações, né? Mas o recado inicial é esse, né? Vamos olhar aqui para não só o nosso limite fiscal, mas o que tem disponibilidade financeira e o quanto a gente consegue otimizar do que tem de demanda reprimida, né, do déficit, com o que o município já atende. Não, acho que você foi perfeito, e até para não ser redundante, tentar só complementar de forma mais simples, talvez para ser perceptível a todos. Até que teve bastante tecnicidade, entendi perfeitamente tudo, mas bom, desde que tenha um bom projeto estruturado, com certeza é a parte que o privado mais olha, são as garantias em cima do meu recebimento, né? Além de outro ponto que depois acho que você pode até falar, que é a parte da regulação, né, da matriz de risco, e aí ninguém melhor que você. Mas sempre tem uma primeira camada de pagamento, que é o recurso orçamentário. E isso parte da saúde financeira, né, pressuposta dentro de uma avaliação inicial. Mas ninguém, assim, sempre o mercado é muito cético a depender do recurso orçamentário. Hoje até do governo do estado de São Paulo tem um ceticismo, né? Existe um pipeline enorme de concessões que tem por vir. Então imagina quando você tem municípios menores e enfim, acho que a provocação é sempre estressar, né, até onde. E também fazer a diferenciação que o Gustavo bem fez. Estamos falando de educação e saúde. Educação está aqui, saúde está ali. A complexidade muda, mas aí a gente vamos pensar na padronização para cada um deles. As garantias mais típicas que tem vindo nos projetos para complementar o recurso orçamentário tem sido, sim, FPE, FPM, o Fundo de Participação Municipal ou Estadual, Fundeb ou Fundes, né? São aqueles recursos vinculados, não desvinculados ao orçamento,
que transitam em contas que, em tese, você pode ter algum tipo de controle, né? Essa é a camada complementar. E acho que também foi o Tiago que dizer aqui, também foi a questão do aporte de recursos durante o período de obra. Que aí, ao meu ver, ou é depósito prévio, ou perde muito a qualidade, ou um financiamento vinculado. Assim, eu provoco que esses são os padrões aqui explorados e ditos, e que eles levam ainda a algumas idiosincrasias que têm que ser discutidas. Porque, vamos lá, se o município entrar em default, ele vai deixar de pagar com o Fundeb o salário do professor ou a contraprestação? Qual critério, qual a segurança jurídica no limite do limite que tem-se sobre isso, sabe? Isso é um ponto que não tem sido estressado no limite. Acho que a nova lei de PPP está caminhando para vir a trazer mais elementos, inclusive numa eventual indenização, né, que não se torne um precatório, mas que tenha uma precificação disso. As matrizes de riscos estão ficando mais favoráveis ao privado. Qual a senioridade de um projeto sobre o outro, como que é a divisão desses projetos. O próprio BNDES tem uma certa, quando você fala com a área de crédito, tem uma certa ressalva com o FPM e FPE, por motivos muito semelhantes, do quão desvinculado é de fato. Mas acho que está tendo muito programa de governo federal, tem um encaminhado pelo AFC agora que está numa discussão de ter garantias como se fosse uma contratação de garantia mercado privado. Está caminhando, existem, acho que não vai entrar nas tecnicidades, mas existem caminhos para esse reforço e é de fundamental importância para a viabilidade de qualquer desses projetos. João, só para apimentar a pergunta, a gente falou aqui até agora da vinculação de receitas, né? A vinculação por meio de mecanismos bancários, contas contratadas, não junto à própria Caixa, às vezes Banco do Brasil, que deixam essa distribuição de recursos automatizada e se há uma inadimplência, a própria instituição financeira faz o pagamento. A percepção tua, né, que está sempre interagindo com o mercado, de que é um mecanismo suficiente ou seria interessante pensar para majorar a qualidade da garantia uma cessão fiduciária, um penhor sobre esse fluxo, né? Levar uma garantia real e não apenas uma garantia obrigacional? Vou dar uma... O mercado tem aceito. Tanto é que a concorrência tem tido até nos menores projetos e até em projetos que a gente viu com garantias menos fortalecidas. Vamos dizer, o hospital do Rio de Janeiro tem uma contraprestação só depositada e o resto é tudo vinculado a partir do fundo. E mesmo assim teve bastante interessados e é uma boa qualidade, não vou fazer juízo aqui, mas são 30 dias para resolver um problema caso ele ocorra, que é capturar o recurso. Eu acho sim que, assim, se a gente for num cenário de maior estresse, há limites jurídicos para essa captação desse recurso por eles, e isso você sabe bem. Existem casos precedentes. Acho que vale a pena ser mais estressado esse ponto, ser mais estressado por cada um dos entes, até onde pode ser que haja essa opção da alienação ou da cessão fiduciária desses bens. E, de novo, assim, poucos casos demonstram regras de divisão entre projetos. Imaginem dentro de limites intralegais e dentro de pagamentos básicos, né, como salário. Enfim. De novo, para mim não é totalmente perceptível o limite que vai. Temos poucos exemplos de default, graças a Deus. Acho que por mais que a gente tenha sofrido talvez a maior crise econômica recente no nosso capitalismo aqui, não houve PPPs que caducaram por motivos como esse, não numa relevância muito grande, existia um caso ou outro, mas eu acho que sim, a resposta tem que ser pensada cada vez mais e o mercado vai amadurecer esse conhecimento, tá? Ele está entrando, a Faria Lima está entrando no setor, digamos assim, e quando começar a ser questionado por algumas questões, vai começar a perceber algumas fragilidades também. Ian, eu vou só fazer um recorte, entrando na etapa final. Você, pelo BNDES... Alô?
O banco, na verdade, ele tem o chapéu de financiador de um chapéu super relevante e também um papel cada vez mais relevante, já muito relevante também, como estruturador de projetos. Eu não sei se, eu acho que você usa o crachá de uma dessas fatias específicas, mas se você puder falar um pouquinho da diferença de perspectiva que você enxerga como modelador e como a área de crédito na hora de financiar um projeto enxerga as garantias e os meios para estruturação, te agradeço. Muito bom. Bem colocado, até porque acho que não tem muito a complementar do que os colegas já colocaram. Eu acho que sempre tem uma pergunta, né? Por que o banco BNDES, por que o banco A Caixa, por que o Banco do Nordeste vão ser estruturadores de projeto? Poderíamos ter, como já tivemos experiência em outro momento, ter uma empresa para fazer isso, ou ter um departamento dentro do Ministério para fazer isso, ou contratar no setor privado. Eu acho que os bancos fazem isso, e por que o BNDES foi chamado a ter essa função de estruturador? É justamente para casar um pouco a visão de financiador. O projeto ele tem que ser bom para atender a política pública, primeira coisa. Ele tem que ser bom para caber no orçamento público. Ele tem que ser bom para o investidor. Então, tem que ter as garantias, tem que ter a remuneração adequada. E ele tem que ser bom para o financiador. Então, quando a gente estrutura um projeto, a gente tem essa visão, né? Como bancos públicos, nós temos uma visão sempre do desenvolvimento e do apoio da política pública, mas a gente tem a visão também de que lá na frente nós vamos ser o financiador. Então, montar um projeto que seja financiável, montar um projeto que tenha garantias adequadas para a gente fazer um financiamento que é um financiamento casado com a lógica do projeto, que é uma ideia de Project Finance. Né? A gente vai tentar ao máximo fazer um financiamento em que as garantias do próprio projeto, os fluxos do próprio projeto sejam suficientes para financiar ele, seja com crédito direto, seja inclusive com instrumentos aí que estamos desenvolvendo com grande sucesso de emitir debêntures, o banco tem feito isso também. Então esse é o chapéu do financiador e também do estruturador, que acho que é o nosso papel aqui no mercado brasileiro aí de PPPs e concessões. E eu acho que a gente está aprendendo muito. E o Brasil precisa cada vez mais de mais projetos. Então, BNDES e Caixa não vão dar conta sozinhos, e isso já é claro. Então, o FDIR já está estruturado, o BNB está entrando, o BRDE lá no Sul também está fazendo apoios. E a gente vê cada vez mais consultorias privadas que também podem oferecer esse tipo de serviço, porque a preocupação com a financiabilidade já ficou como uma premissa, né? Então eu vejo isso com bons olhos. Acho que no Brasil, para a gente conseguir atender o conjunto muito grande de desafios, nós vamos precisar ter estruturadores de várias naturezas. Mas a preocupação, repito, da financiabilidade é uma das coisas muito importantes do projeto, e acho que hoje a gente já tem isso muito claro, né? Então, acho que esse é o papel do BNDES ter iniciado, e hoje nós contamos com uma equipe por alto, talvez 200 pessoas dentro do banco trabalhando com isso, o que representa mais ou menos 10% do contingente do BNDES. O BNDES é um banco relativamente pequeno em tamanho de equipe, né? Então a gente está falando de uma dedicação grande do BNDES em apoiar os entes em desenvolver esses projetos. Muito bom. Ian, você traz um gancho que eu vou passar para o Zé agora, justamente provocando sobre isso. A estruturação de projetos pelo parceiro privado. Então, Alipete, você como Astra, enxerga espaço para o mercado privado seguir estruturando? A tua percepção é que o mercado privado de operadores prefere aguardar as oportunidades serem modeladas por entes públicos ou consultorias e sim interagir nos shows e nas oportunidades de consulta pública, audiência pública, para eventuais ajustes na modelagem, ou há essa perspectiva, há essa demanda também para modelar em paralelo e de forma complementar, talvez atacando nichos de municípios menores ou estruturas que num primeiro momento não estejam no radar dos grandes estruturadores?
Acho que é uma excelente pergunta e a resposta, para mim, assim, depende muito do perfil do operador, porque a gente tem muitos operadores ou empresas de infraestrutura no mercado que estão com um olhar menos monotemático, vamos dizer assim, como é o caso da Astra, né? A Astra tem um olhar muito monotemático para a infraestrutura, porque nós estamos olhando exclusivamente educação. E eu penso que quanto mais focada for a atuação dos operadores, mais apetite você vai ver por parte desses operadores de alguma maneira fomentarem ou eventualmente até desenvolverem projetos junto aos municípios. Em que circunstância que eu acho que isso é especialmente relevante? Quando se pretende desenvolver algum tipo de escala regional, né? Então, peguei aqui o caso do município de Pão de Açúcar. Digamos que por alguma razão fosse interesse da Astra estar presente ou estar mais presente no Nordeste mais rápido, talvez pudesse ser uma estratégia a gente apoiar municípios no entorno de Pão de Açúcar a desenvolverem também os seus projetos, eventualmente até a gente fazendo isso através dos processos de chamamento, né, da iniciativa privada para que ela faça esse desenvolvimento. Então, acho que existe sim esse interesse. Nós mesmos estamos trabalhando, né, apoiando municípios no desenvolvimento de projetos, sempre olhando para uma estratégia de desenvolvimento nas regiões que interessam, no caso da Astra, a nossa estratégia, mas eu acho que, de novo, cada operador e cada estratégia diferente vai olhar para diferentes regiões do país, e acho que tem bastante espaço para isso, sem dúvida. Pode falar, Zé. Não, eu ia passar a palavra aqui para o Gustavo, a não ser que você queira me fazer mais uma pergunta, que nós estamos quase sem tempo. Não, eu só ia passar para o Gustavo, na verdade, mas aproveitando uma provocação do João sobre a distribuição de riscos. Acho que talvez a gente tenha começado no mercado de concessões e PPPs numa lógica equivocada de que os riscos, a partir até de uma disposição da lei de concessões que falava que o parceiro privado, o concessionário, ele explorava por sua conta e risco. Isso acabou sendo mal interpretado, inclusive por muitos órgãos de controle, no sentido de que você transferia todos os riscos para o parceiro privado, né? Com a evolução da China, com a evolução do controle e com a evolução do mercado, se migrou para uma sistemática em de que você atribui o risco a quem melhor possa. Então, a distribuição mais eficiente de risco é que você transfira para o particular todos os riscos que ele possa efetivamente mitigar, que ele possa efetivamente evitar, deixando para o parceiro público os demais. Falando especificamente sobre saúde e educação, e fica à vontade para sumarizar em função do tempo que a gente tem, mas que riscos mais importantes você considera que não sejam adequados serem transferidos para o parceiro privado, porque ele efetivamente não vai ter como lidar com esse risco? Eu vou falar mais aqui de saúde, que eu acho que tem um caso bem emblemático aqui, que, enfim, algumas PPP já vêm sofrendo, e é um custo relevante na operação, que é a parte de materiais e medicamentos, né? Então você tem lá, né, você está falando somente da assunção da infraestrutura, né, e desses materiais, né, que em alguns projetos, inclusive, dada essa discussão, né, esse escopo pode, né, ficar a cargo do próprio poder público, mas tem situações que não. Então você tem um usuário do equipamento, né, e quem, né, mexe ali com o medicamento, que não faz parte da PPP, da concessionária, né, e você tem a concessionária que faz ali, né, fornece esses equipamentos, né, e fornece esses medicamentos. Se você tem essa discussão, né, do mau uso desse equipamento, é um ponto muito crítico, tá? Então, dessa forma, eu vejo esse como um item bem claro aqui de como que você consegue equilibrar, né, essa demanda. Então, eventualmente, colocar, né, alguns limites, né, de uso, dependendo do material, mas é muito complexo, pode ser diversos materiais, etc. Então, assim, esse, por exemplo, é uma zona cinzenta aqui, que a gente vai se deparar no âmbito aqui da estruturação dos projetos de saúde, e que, para mim, enfim, é um tema clássico, né? Então, por mais que você tente ser eficiente na sua operação, você, de repente, pega algum... Cara, o pessoal, às vezes, usa mais jaleco nesse tema, assim, desde o jaleco até, enfim, o bisturi que tem mau uso, etc. Imagina, então, você tem um custo alto por questões de
e óbvio que isso foi evoluindo ao longo do tempo, né? Hoje já tem mecanismos que você consegue adaptar essa situação, mas é um ponto emblemático, tá? Eu queria só voltar, Felipe, um ponto que eu acho que é importante eu mencionar aqui, até pelo papel aqui do fundo, que foi em relação às garantias, né? Sobre o tema de garantia, e aí, né, o João comentou bem, o privado está tomando esse risco, né? Então, putz, é uma coisa que já comprova per si, né, que as garantias são, enfim, suficientes para o lado do investidor que você consiga chegar ali num projeto com sucesso. A gente aqui, pelo lado do fundo, também, né, fornece, né, tem o objetivo de fornecer garantias aos projetos de PPPs, enfim, concessões, diversas modalidades, mas tomar esse risco do pagamento do ente público, tá? E aí a gente está aqui, e provavelmente, né, terá esse chamamento como laboratório e outros projetos de educação que a gente virá fazer aqui ao longo do tempo, de tentar fazer uma estrutura onde você não precise, e isso vem diminuindo ao longo do tempo, né, a famosa conta reserva, ESCO, enfim, que você deixa lá 3 contraprestações paradas, 6, enfim, né, dependendo do volume de quem está ali tomando decisão em relação ao projeto. Dessa forma, o que a gente está mirando aqui, e como o privado já tomou esse risco, a gente também, né, entende que é um risco que a gente deverá assumir, que é eventualmente você deixar menos capital parado, então em vez de ter 3 contraprestações, você deixa uma só, e aí eu forneço um seguro, né, o qual, obviamente, né, quem pagará esse prêmio aqui é a própria, né, concessionária, né, que é a maior interessada em que tenha o pagamento, né, contínuo desse seguro. Então, com isso, ao invés de você ter 3 contraprestações, vamos colocar números aqui, cada contraprestação é 10 milhões de reais. Em vez de ter 30 milhões de reais parado de dinheiro público numa conta que hoje é necessário, o que o privado está fazendo, o FIDIS vem aqui como uma novidade, isso é uma inovação, você deixa só uma contraprestação parada e fornece um seguro, né, ao qual você, por exemplo, poderia dar um seguro de 5 contraprestações. Então, do lado do público, você tem uma otimização do capital público, né, que no final, no mínimo, você tem um custo de capital que é Selic, né, enfim, né, nossa taxa básica de juros aqui. Então, você reduz essa necessidade de capital parado e usa para outros fins, eventualmente até mesmo em saúde e educação. Né, e só para finalizar aqui rapidamente, para o privado, ao invés de ele observar 3 meses de garantia com qualquer risco, ele usa 1 mês de contraprestação, porque pode ter atraso, etc. Então não quero ficar, né, ativando o seguro o tempo todo, mais 5 meses do seguro, então 6. Né? Então seria um ganha-ganha aqui. Óbvio que o seguro tem que ter um clausulado que seja aceito pelo mercado, né? A gente vai trabalhar nisso, mas de certa forma você aumenta, né, diminui a percepção de risco, em vez de ter 3 meses, você tem 6 meses ali, e diminui, obviamente, a necessidade de exposição de capital por parte do ente público. Tá? Só achei importante comentar isso, porque acho que é um tema que, né, e aqui tem gestores públicos, enfim, tem estruturadores, etc. A gente não tem aqui nenhuma exclusividade de fazer só com o FIDIS, muito pelo contrário. A gente só quer realmente prover aqui mais esse benefício para os projetos de infraestrutura social, educação e saúde. Alô, a gente tem 2 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ativo, fiquem à vontade para colocar, direcionar a pergunta, senão a gente se complementa aqui na resposta, se for o caso. Perfeito. Bom, agradeço a todos pela presença, acho que foi uma conversa muito rica, agradeço a todos vocês pela discussão e muito obrigado.